Você é uma pessoa que pensa em comida o tempo inteiro e mesmo quando você come, daqui a pouco você já está sentindo fome. Existem formas e estratégias de você driblar isso e eu vou ensinar no programa de hoje. Não perde! O verão tá chegando, você já fica pensando aí como que eu vou fazer para eliminar aqueles quilinhos que eu acumulei aí durante o inverno. No entanto, você pensa em comida o dia inteiro. Mesmo se alimentando, daqui 1, 2 horas você já está morrendo de fome. Calma, cuidado, eu já fui assim também. E hoje eu conheci assim através da nutrição, estratégias para driblar isso e eu vou te ensinar tudo no programa de hoje. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva. São mais de 15 anos aí de prática clínica com consultório e grupos de emagrecimento. E um dos motivos de eu procurar a nutrição foi justamente porque eu passei anos da minha vida brigando com a balança, fazendo dieta. E quanto mais dieta eu fazia, mais fome eu passava e mais eu pensava em alimentos. Olha que louco, né? E por isso, inclusive, eu desenvolvi ao longo desses anos um transtorno alimentar. Mas quando eu passei a estudar nutrição, né, me aprofundar em estudos avançados aí, eu entendi que na realidade não tinha nada de errado comigo. O problema é que eu não estava sabendo fazer as escolhas certas na minha alimentação. Então, se você está passando por isso, calma, que existe uma solução, existe um caminho. Mas antes de eu te falar o caminho, vamos entender qual a diferença de fome e vontade de comer. Então vamos lá. Primeiro, fome é algo fisiológico, né? O nosso organismo ele vai emitir sinais de que ele precisa de alimento. E esses sinais podem vir na forma de uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma irritabilidade, né? E qualquer alimento que a pessoa comer, ela já vai resolver esse problema de fome. Então, normalmente quando a gente está com fome, a gente não tem muita assim preferência não. O que tiver, normalmente a gente vai comer, né? Agora, vontade de comer não é necessariamente fome. Pode ser que você tenha acabado de fazer uma refeição completa e aí aquela vontadezinha de comer um doce não é fome, porque afinal você já se alimentou, né? Então ele vem em alguns momentos variados do dia. Às vezes vai ser quando você está estressado, ou quando você está entediado, ou até mesmo para comemorar alguma situação. Mas a gente tende a procurar alimentos bastante específicos. Normalmente são aqueles alimentos que são ricos em açúcares e gorduras, porque eles são mais palatáveis, ok? Mas existem formas de você, inclusive, driblar isso. Então, vamos lá. Primeiro, existem na alimentação alguns alimentos que vão ativar o gatilho aí de ansiedade e fome. E esses alimentos, eles são compostos geralmente por alimentos com uma alta concentração de carboidratos refinados. Vamos traduzir isso? Por exemplo, na realidade, o pãozinho francês, que é algo que está no dia a dia aí dos brasileiros, né? Todo mundo gosta e as pessoas fazem uma demonização do pão francês. Na realidade, ele não tem problema nenhum. O grande problema do pão francês é que ele é um alimento com alta concentração de carboidratos refinados. E se a gente não souber como comer esse pãozinho francês, a gente vai comer ele e vai acionar gatilhos de fome e de procura por alimento e eu vou te explicar por quê. Isso tudo é fisiológico, né? O nosso corpo, ele é orquestrado por hormônios. E um dos hormônios chave nessa fome constante e busca por alimentos é o hormônio insulina, que ele é liberado pelo nosso pâncreas. E quando a gente come um pãozinho francês, a gente tem uma alta liberação desse hormônio. E é por isso que normalmente 1 hora mais ou menos após comer esse pão francês, você já vai estar procurando por mais alimentos. E como que você pode então continuar comendo o seu pão francês, diminuir a busca por alimentos e diminuir a fome? Você vai combinar esse pão francês com outros alimentos. Por exemplo, quando eu descobri isso,
né? Porque eu me sentia culpada, como muita gente que quer ter um corpo mais definido, um corpo em forma. Eu me sentia culpada por comer pão francês, né? Quando eu descobri que eu não precisava tirar o pão francês da minha vida, o que eu precisava era incluir outros alimentos junto com esse pão francês, a minha vida mudou literalmente, e a dos meus pacientes também, né? Então tem anos já que praticamente todos os dias eu como meu pão francês, mas eu parei com aquele negócio de ficar com fome, fazendo dieta, porque eu aprendi a fazer essas combinações. Então vamos lá, anota aí, pega papel e caneta e já vai anotando aí a primeira dica. Quando você for comer um pão francês, inclua também uma fonte de proteína nessa refeição e de gorduras naturais. Então, por exemplo, para quem gosta de ovo, um ovinho mexido com um queijo amarelo ali, salpicar um queijinho por cima, vai resolver esse problema, tá? Então você vai comer o teu pão, né? Pode comer um meio ou inteiro e acrescenta esse alimento junto. Você vai perceber que você simplesmente vai ficar horas sem nem lembrar de comer. Isso vai te trazer saciedade, vai modular aquele hormônio que eu acabei de falar aqui, a insulina, e você vai ficar tranquilo por horas, até você ter a chamada fome fisiológica, ok? Muito bem. Outros alimentos que podem desenvolver esses gatilhos de busca por alimentos é, por exemplo, consumir excesso de arroz branco, né? Ou excesso de macarrão, pensando já numa refeição como almoço ou jantar. Então, quando você tem um prato ali com bastante arroz ou bastante massa, a tendência também é que dali 1, 2 horas você já vai ter a necessidade de buscar por mais alimentos. Então, qual que é a dica aqui? Diminua o consumo do arroz, não precisa tirar da sua alimentação, mas você vai diminuir e você vai aumentar, por exemplo, o feijão, a carne e a salada, tá? Então você vai consumir pouquinho arroz ou pouquinho macarrão, uma outra massa que tem aí, e você aumenta ali então os outros componentes ali da refeição. Isso vai te trazer uma maior saciedade e, de novo, você vai ficar por horas sem lembrar de alimentos. Isso vai trazer, assim, um conforto maior, porque também vai ter modulação daquele hormônio chave da fome que eu falei, a insulina, ok? Para os lanchinhos também, né? Também uma grande crença aí é que, nossa, comecei a fazer dieta, vou levar de lanche da tarde uma fruta. Isso também pode ser uma pegadinha, porque dependendo da fruta que você escolher, ele também vai ser rico em carboidratos. Por exemplo, a banana. A banana, que é um alimento super prático, gostoso e fácil de levar, se você comer a banana sozinha, né, não incluir mais nada ali junto com essa banana, a mesma coisa. Isso não vai te saciar e provavelmente quando você chegar na sua casa no final do dia, você vai querer comer tudo o que vê pela frente. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Inclua nessa banana, por exemplo, uma fonte de fibras e gorduras naturais, né? Então se você incluir ali sementinhas como uma linhaça ou uma chia, além de ele ter fibras, ele contém gorduras naturais também. Ou então você come a banana e pode pegar um punhado ali de oleaginosas, castanhas, sabe? Eu sei que não é acessível para todo mundo, mas de vez em quando você pode incluir. Por quê? Tem gorduras naturais ali que vão te dar saciedade por mais horas e também vai ajudar a modular aquele hormônio chave, né? O hormônio chave ali que faz com que a gente tenha mais fome, tá bom? Gostou das dicas de hoje? Coloca em prática e não esquece de vir aqui contar para mim depois se funcionou para você. Um beijo carinhoso e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!